Bom dia, pessoal. O que a gente vai fazer hoje? Vou explicar a vocês aí detalhadamente o que vai acontecer. Primeiro, já podem perceber uma mudança, a aula inteira em português, porque o objetivo é ajudá-los a fazer o bloco sem muita dificuldade. Então, a gente vai hoje, somente hoje, modificar a condução da aula. Eu não sei se no ano passado isso era comum, se outros colegas fazem, não precisa me falar, também não estou interessado em saber. Mas eu costumo sempre, antes do bloco, dar uma aula de revisão. E essa aula de revisão é em português para que vocês possam assimilar mais facilmente o que tem acontecido. A gente já faria isso no primeiro bimestre, mas na semana que nós faríamos foi quando começou essa pandemia e aí tivemos que suspender as aulas presenciais. Então, a gente vai fazer primeiro uma rápida passagem pelo material e depois pegar aí o que estava previsto em cada plano de atividade. Se vocês não fizeram, aí lamento muitíssimo. Então, a gente começou na página 32, o capítulo chamado El arte de dramatizar, e nós vimos que essa unidade iria trabalhar especificamente elementos do teatro e esse gênero textual que é a obra teatral. Então, já na página 34, nós vimos 5 razões pelas quais uma pessoa deveria estudar teatro. Ele menciona aí quais são os 5 fatores positivos de se estudar teatro. Na página 35, nós fizemos a correção das atividades, fizemos a atividade e a correção juntos. Na página 36, aparece o que nós chamamos de vocabulário, e eles cajón de letras, o teatro dividido em 2 etapas. Primeiro, os elementos que formam parte do teatro e depois os gêneros teatrais relacionados a esse assunto. Fizemos as atividades 1 e 2. A página 37 até a 41 é o que nós vamos fazer após o bloco de atividades, que é a parte gramatical. E aí saltamos para 42, onde aparece a obra teatral como um gênero textual. E a gente viu aí algumas coisas muito importantes e interessantes. Primeiro, que a obra teatral é um texto literário, que uma representação teatral combina música, dança e outras formas de expressão. E vimos a leitura do teatro de sombras, que alguns de vocês já devem ter visto, já devem ter participado. Quem nunca viu, nunca participou, nem me diga isso, porque lá no planejamento de aula eu deixei um site com várias obras através do teatro de sombras. E é importante recordar que o teatro de sombras, que aparece na página 42, retrata um conto infantil que a gente conhece bem, que são os Três Porquinhos. Na página 43, que deveria já ter sido feita, e eu não quero saber se você fez ou não, eu vou diretamente te dar a resposta. Se houver dúvida, me pergunta. Se for para repetir a resposta, não. 3. Teniendo en cuenta el guión que leíste, marca con una X los elementos que crees que serían necesarios para la escenificación de esa obra teatral. Você ia marcar letra A, letra B y letra D. Foco de luz, pantalla, siluetas. 4. La utilización de 3 colores para distinguir la voz del narrador, los personajes y la acción escenográfica, ¿te parece una buena forma de organización textual? A resposta é pessoal, mas só deveria ser se. Se. E aí o porquê, cada um tem o seu. Vou dar uma sugestão. Se, porque de essa maneira não hace falta indicar em todo o texto a que ou quem corresponde cada párrafo. O que eu quero dizer com isso? A gente viu que tem lá a voz, os personagens e o texto que mostra a ação. Eu preciso diferenciar esse uso entre voz, personagem e ação, porque a gente viu que o teatro é de sombra, as pessoas não aparecem, elas apenas movimentam as imagens. Então, quando a voz faz o papel do narrador, os personagens estão destacados para saber em que momento que eu vou ter que falar, e o texto em cinza mostra a ação, fica mais fácil entender a história. Dúvidas? Não. Chegar agora, estamos na página 43, número 5. Ok. Contesta as seguintes perguntas sobre a história.
¿quiénes son los personajes de la obra? ¿Quién está en la obra? Los tres cerditos. Los tres cerditos y... Eu botei luz e el lobo. E el El lobo. lobo. E el lobo. É claro que eu poderia acrescentar, eu poderia falar para vocês, los tres cerditos, el pequeño, el mediano e el mayor. Mas não tem necessidade. Poderia ser apenas los tres cerditos e el lobo. ¿Y cuáles son sus características? Los tres cerditos le tienen miedo al lobo, ¿verdad? Diga no verdade. começo. A voz fala, ó, tinha medo porque o lobo se los queria comer. E aí está a resposta. Los tres cerditos le tienen miedo al lobo y este, a su vez, es amenazador y quiere comer a los cerditos. ¿Dúvidas? B. ¿Cómo son las casas que construyen los cerditos? Eles construíram 3 casas. Como é que elas são? A primeira, De palha. em espanhol. Paja. Ah, De paca paja. aí. Segundo, Madeira. de madeira. Terceira, Ih, caraca, calma aí. Ladrilhos? ladrilho, que é a casa que não caiu. Então, a gente pode falar ladrilho, ladrillo, 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 mas o importante é escrever com 2 L's. Como destruyen las casas el lobo? Soplando. Soplando, né? El lobo las sopla hasta que se hunden. ¿Cuál consigue destruir? Consigue destruir la de Paja. paja y también la de Paca e madeira. madera. Perfecto. 6. Con base en lo que has estudiado sobre el texto y en el guión de los 3 cerditos, marca verdadero o falso. Respuesta: F, V, V, F, V. F, V, V, F e V. Dúvidas? Não. Vamos ao que estava aí no nosso planejamento. Lá no dia 12 de maio, no primeiro planejamento, correspondente à primeira aula desse bimestre, nós tínhamos um texto chamado 12 grandes personagens del teatro espanhol. Se vocês não lembram que texto é esse, é porque vocês não abriram o material. Vou replicar aqui. O que é importante saber disso aqui? É um texto que retrata mais a curiosidade, para que vocês tenham curiosidade em saber quem são esses personagens, não essas pessoas. Está aí no texto, 12 personagens, não são 12 pessoas. Esses personagens apenas espanhóis e não do mundo hispânico. Então, se você ainda não leu, leia para que você aprenda um pouco mais. E os exercícios nós já fizemos, já corrigimos. No dia 19, semana passada, tinha um vídeo no YouTube. E esse vídeo nos mostrava as partes do teatro. Um vídeo curto, de 4 minutos, mostrando aí as partes que há num teatro. Além disso, nesse planejamento também constava um exercício de fixação que eu comentei com vocês semana passada, chamado Vocabulário entre Bambalinas. Primeiro, um vídeo, depois uma imagem de um teatro com 6 palavras. Foro, escenário, decorado, candilejas, telão e embocadura. Tem alguma dessas 6 palavras que você não sabe o que significa em português? Ótimo.
Vamos continuar. Aí tem, então, a imagem do teatro e você localizaria nessa imagem onde está foro, cenário, decorado, candileiras, telão e embocadura. O 3 já é para falar a diferença entre a função de encargadas de la utilería, vestuário e maquillaje. Dúvidas? Não. No 4, completar com acotación, acto, acción, escena, guión. Aí, eu acho que a palavra mais difícil era acotación, que é a delimitação visível de um terreno, especialmente para indicar quem está reservado, uso, aproveitamento. Então, aí, a gente conseguiria fazer essas 5 frases. Dúvidas? Eu tenho da outra, posso perguntar? Pode. Que candileiras? Candileiras, em português, fala-se gambiarras. O que são as gambiarras? São, vou falar em espanhol que fica mais fácil para seguir a nossa aula. Se refiere en el espectáculo a la línea de luces que se ubica en el proscenio de un teatro y que tiene por finalidad iluminar la escena. O que isso quer dizer? Que todo aquele fecho de luz lá em cima, as luzes que ficam em cima, presas no teto quase, é o que a gente chama de candileiras. Entendeu? Valeu. Naquela imagem que a gente tem, é o que tá em cinza. Tô ligado, valeu. Número 5 é mais também curiosidade, é saber o que significam as expressões que estão aí. Meter macillas, ir al pie, entre bambalinas, hacer mutis. Não entendeu, não quer se expor aqui, escreve no fórum que eu respondo. Só não me pergunta a resposta. Resposta não, porque era para ter feito. E, por fim, o planejamento de hoje, que era corrigir todos os exercícios, tirar as dúvidas, e a gente tem que recordar, como a gente já fez hoje, a parte de gramática que não nos interessa, não vai aparecer. Então, não precisa se preocupar com isso. Até aqui, dúvidas? Não. Não? Não. Bom, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui as definições das expressões da atividade 5 daquele material. Porque, de repente, você achou a definição, mas ela não está relacionada ao teatro. Anota aí se você não fez, compara se você fez. Vou colocar as outras aqui para vocês. Eu fiz todas, menos assim porque eu não entendi nada que tinha que fazer. A 5 você ia buscar o que significam essas expressões. O que significa meter morcillas. Tudo relacionado ao teatro, obviamente. Não, agora eu entendi. Enquanto vocês estão anotando aí, essa vou lançar a segunda. Ir al pie.
Entre bambalinas. E hacer mutis. Lembrando que quem não fez cometeu um deslize gravíssimo, porque era para a semana passada e eu dei mais uma semana a vocês. Enquanto vocês anotam, vamos à chamada. Eu te chamo e você fala presente. Se você não falar, o que é falta? Ana. Presente. Bernardo. Presente. Camila. Presente. Davi. Presente. Maidana. Nunes. Eu. Evelyn. Frederico. Campanati. Presente, professor. É porque estava desligado o microfone. Beleza. Poderia. Fernandes. Opa, presente. Ícaro. Presente. Júlia. Presente. Lia. Presente. Maria. Presente. Paola. Presente. Pedro. Presente. Rafael. Presente. Ótimo. Dúvidas? Não. Então, se houver, repito, se houver, aí está o fórum para você escrever. O bloco está muito simples, vocês já podem fazê-lo, está desde ontem disponível. Espero que aproveitem a oportunidade para começar o bimestre com uma boa nota. Beleza. Na semana Aí, que vem, pode entregar o bloco até quando? Entregar? Dia 3. Entregar não, né? Na verdade, entregar o bloco. fazer e enviar. Enviar. Eu fui informado que É era dia até 3. domingo. Não sei se vai permanecer isso. Vocês devem ser comunicados aí por alguém da escola. Então só pode entregar, então só pode enviar hoje? Ou não tem esse negócio de dia não dar aula? Até domingo. Qualquer um, entendi. Mais dúvidas? Não? Na semana que vem a gente volta com as aulas em espanhol para a parte gramatical. Um abraço, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Valeu. Valeu.